pedir para a irmã Wanda estar fazendo uma oração agradecendo pelo dízimo e as ofertas? Senhor, nosso Deus, Graças a Deus. nós te damos, Senhor, mais uma vez a tua presença. Te apresentamos, Senhor, esses dízimos e ofertas. Que são para a honra e glória de teus santos, para a tua casa, Senhor, Jesus. Abençoa, Senhor, que se pudermos seguir, Senhor. Mesmo que não pudermos seguir, Senhor, meu Pai. Está aqui, Senhor, na tua presença de todo o teu coração, meu Pai. Abençoa, Senhor. E venha transformar, Senhor, a cada dia, meu Pai, a nossa presença em tua presença, Senhor. A nossa caminhada em tua caminhada, meu Pai. Abençoa, Senhor, aquele que vai trazer a tua palavra. Que teu maná possa, Senhor, meu Pai, ser o nosso presente de hoje, meu Pai. Eu te agradeço, Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 18. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 18. Quero estar compartilhando o versículo de número 39 e o versículo de número 40. Evangelho de João, capítulo de número 18, versículo de número 39, versículo de número 40. Aleluia. Sabemos que hoje é um dia especial, é o dia da Santa Ceia do Senhor, onde nós estamos aqui para lembrar da morte do nosso Cristo até que Ele venha. É um dia para todos os cristãos, um dia muito esperado, um dia muito desejado, um dia muito almejado. Hoje, para falar a verdade, nós cristãos estamos acostumando, com os cultos, estamos acostumados com a forma dos cultos, da maneira que eles são feitos. E por causa desse costume, não sentimos a verdadeira essência do Senhor dentro do templo e nem dentro dos cultos. Porque uma pessoa, para ela vir num culto como esse, ela já tinha que entrar dentro do templo já chorando. Ela já teria que entrar já se definhando. Por quê? Porque ela está lembrando hoje que o seu Jesus, o seu Cristo, aquele que deu a vida por você, aquele que morreu numa cruz, aquele que levou as minhas culpas, as minhas dores, as minhas enfermidades, aquele que morreu no meu lugar, foi crucificado inocentemente para salvar a minha vida. E as pessoas, elas entram na casa de Deus de qualquer maneira, participa de um culto, louva de qualquer maneira, ora de qualquer maneira, busca de qualquer maneira, dá um glória forçado porque é pedido. E você para analisar. Hoje estamos aqui para quê? Celebrar, para lembrar, para compartilhar a união do corpo de Cristo. Para o quê? Para em um só espírito louvar a Deus pelo seu sacrifício e a sua morte na cruz. Quando nós levamos o nosso pensamento no nosso Cristo crucificado ali, há um sentimento que flora dentro do nosso coração. Mas essa verdade, ela já tem que ser preparada durante uma semana inteira. Ela já tem que ser buscada durante uma semana. Ela já tem que ser lembrada. Não, essa semana é a semana da ceia. Então eu vou me preparar, porque eu vou ali, porque eu vou participar do corpo, eu vou participar do sangue, do meu Cristo adorado, a quem eu tenho vivido, a quem eu tenho buscado, a quem eu tenho pagado um preço para o servir, para ter um encontro com Ele no futuro. Mas você vê os cultos de Santa Ceia, as pessoas estão indo ali tomar o quê? Se tornou uma coisa normal. Os cultos, se nós não pararmos para prestar atenção, os cultos se tornam uma coisa rotineira da nossa vida. Ela faz parte de como temos que comer, temos que tomar banho, temos que trabalhar e também temos que ir à igreja. E vir à igreja, participar do culto ao Senhor, ela não pode ser uma coisa rotineira. Ela tem que ser uma essência principal da nossa vida. Porque nós estamos vindo adorar o Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui para adorar aquele que morreu na cruz para nos salvar. É por isso que temos que dar glória, porque nós queremos dar glória, porque sentimos que Ele merece a glória.
É por isso que nós temos que adorar, porque Ele merece adoração. É por isso que nós devemos chorar, não porque estamos emocionados, mas porque aqui dentro há uma paixão e há um amor por aquele que primeiro nos amou. Aleluia! E hoje para nós cristãos é um dia para glorificar, é um dia especial. Nós estamos aqui para participar do corpo e do sangue, nós estamos aqui para participar da união dos irmãos em Cristo Jesus, que Ele deixou aqui, porque o seu sacrifício valeu a pena, porque o seu sacrifício, Ele teve um objetivo, Ele alcançou a mim, Ele alcançou a você, e por isso estamos aqui, por causa desse sacrifício. Que a glória e a honra seja do Senhor, que a majestade e o louvor seja do Senhor. Que a presença do Espírito Santo possa ser manifestada aqui nesta manhã, e que ela nos convença do tamanho, aleluia, e do tamanho desse sacrifício e desse privilégio de estarmos aqui hoje para comemorar. Aleluia. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 18, versículo de número 39, versículo de número 40. Olha o que diz: mas vos tende por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? E olha o que o povo diz. Então todos voltaram a gritar e dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Eu quero ler somente esses dois versículos. Fecha os teus olhos. Senhor, eis-me aqui mais uma vez, não desfazendo da oração da tua serva, mas sim, ó Pai amado, acrescentando algo, ó Pai, porque eu preciso da tua unção, da tua graça, da tua sabedoria, da tua palavra, da tua ciência e do teu conhecimento. Pois eu preciso hoje trazer aqui, Senhor, toda a essência desta palavra. Eu preciso passar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu preciso, Pai amado, Pai querido, fazer para que os meus irmãos em Cristo entendam, Senhor, o tamanho desse sacrifício e o que ele representa para nós, ó Pai amado, Pai querido. Senhor meu Deus, Rei da minha vida, paixão do meu viver, nesta manhã eu te peço que todo impedimento seja destruído, desfeito, que toda mente que ficar desligada, Pai amado, Pai querido, seja repreendido no nome de Jesus, e que teu povo nesta manhã, Senhor, ele se envolva, Pai, apenas não somente numa palavra, mas numa dimensão espiritual, Senhor, diferente de todas, e que a unção e a glória do Senhor possa ser derramada nesta manhã, ó Pai, e que a tua presença e que a tua essência, Senhor, ela possa ser viva aqui no nosso meio, ó Pai, e que o teu sangue derramado na cruz do Calvário, ele possa descer, Senhor, e nos banhar nesta manhã, ó Pai, e possa nos encher de uma forma tão grande, Senhor, que esse sangue venha nos limpar, venha nos purificar e venha nos fazer sentir, Senhor, algo diferente que nunca sentimos até este momento. Pai, eu te peço, Senhor, usa-me, Senhor, como um canal de bênção nesta manhã, como tu tens usado, Senhor. É o que eu te peço. Toma direção, Espírito Santo, e tende misericórdia de nós, pois nós perecemos da tua palavra. Em nome de Jesus eu te louvo, eu te glorifico e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos tomem os seus assentos, glorificando ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, hoje eu tomei a audácia, quando o Senhor, durante uma semana ou 2 semanas atrás, Ele me trouxe a revelação de uma palavra que até então eu, como mais ou menos 20 anos ou 23 anos que eu frequento a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, desde que eu o aceitei, eu nunca ainda vi ninguém pregar sobre esse assunto que eu vou pregar aqui nesta manhã. Por isso eu peço que você fique ligado, eu peço que você fique em espírito de oração, que você fique na essência do Espírito nesta manhã, para que você venha entender a revelação da palavra que eu tenho para passar para você aqui nesta manhã. Todos que pregam sobre este capítulo, todos que pregam sobre este versículo, eles pregam ali quando o nosso Jesus, quando ele é levado a Pilatos, e ali ele é interrogado por Pilatos.
Todos nós conhecemos esta história e sabemos que todos estavam acusando Jesus de blasfêmia, estavam acusando Jesus de várias outras coisas que até então, injustamente, Jesus ele não tinha cometido. E Jesus, com essa injustiça, a todo tempo ele ficou ali calado, ele ficou ali apenas esperando a sua sentença. E o que me chama a atenção que Pilatos ali, quando ele interroga Jesus, ele vê realmente que Jesus ele não tinha culpa, que Jesus ele não tinha pecado. Até então relata até a história na Bíblia que a mulher dele mesmo teve um sonho, e nesse sonho já colocava ele como inocente. Então Pilatos sabia muito bem que Jesus era inocente, mas Pilatos estava acovardado pelo fato de que Pilatos procurava uma forma de se livrar, daquele problema que tinham colocado na mão deles. Pilatos manda, Jesus para outro lugar para ser julgado, e ali eles retornam Jesus de volta. Esse primeiro plano de Pilatos não deu certo, e Pilatos ele tenta fazer uma forma, porque é terrível quando a gente está numa situação ao qual temos que julgar uma pessoa, como condenada, sabendo que aquela pessoa ela é inocente. Eu até fico assim um pouco perplexo, como pode um advogado conseguir tratar de uma causa de um indivíduo que ele sabe que aquele cidadão ele realmente cometeu aquele erro, e cometendo aquele erro ele faz de tudo para distorcer, porque essa é a profissão dele, e ele faz de tudo para distorcer e colocar aquele culpado como inocente. E eu acho que é uma coisa terrível quando você está julgando uma causa e você tem a certeza da sentença daquela causa e você faz ao contrário. E Pilatos ele se sente o quê? Encurralado, porque ele vê o mestre na frente dele. E uma coisa interessante, além dele estar diante de um homem que não tinha culpa nenhuma, diante de um homem que não tinha cometido nenhum delito, nenhuma falta, ele está de frente, olhando de olho a olho com Jesus, com aquele olhar de paz, com aquele olhar que transparecia segurança, que transparecia alegria. Embora ele estava naquele momento ali sendo julgado, embora ele estava começando a sentir as dores do pecado sobre suas costas, a dor da acusação, a dor da ingratidão, mas nada abalava o sentimento de Jesus, porque Jesus ele tinha um foco, Jesus ele tinha um objetivo. Quando Pilatos interrogava Jesus, Jesus o respondia, mas não com uma voz falando: você sabe que eu sou inocente, você sabe que eu não fiz nada. Mas Jesus não, com uma voz branda, e Jesus diz: é você que pensa assim, é você que está falando que eu não sou culpado. Jesus ele não transparecia tristeza, Jesus não transparecia que ele estava sendo forçado para fazer aquilo. Não, Jesus tranquilo, ele olha com aquele semblante de paz no olho de Pilatos, e Pilatos olha no olho dele, e Pilatos fala: mas esse homem não tem acusação nenhuma. E Pilatos vai até o alto ali, daquela sacada, ele olha para aquela multidão de acusadores que está ali embaixo, e ele fala: gente, esse homem não tem nada, esse homem é inocente. E as pessoas olham para Pilatos e falam: não, nós queremos a morte desse homem, nós queremos que esse homem seja condenado, nós queremos que esse homem seja crucificado. Pilatos ele fica sem entender, e Pilatos já vai para o seu segundo plano: não, eu vou tentar, porque eu quero livrar esse homem, ele é inocente. Aí que Afonso Pilatos faz? Ele pega e chama ali o seu súdito, um dos seus soldados, e o que ele fala? Pega esse acusador, esse Jesus que eles estão querendo crucificar, porque eu não vejo mal nenhum nesse homem. Esse homem não tem cometido nada. Olha para a cara, dá para ver que tem cara de bandido? Penso eu comigo, não está na Bíblia, mas penso eu que deve ter falado com o soldado: tem cara de bandido? E o soldado: não, porque todo mundo que olhava para Jesus via que ele não tinha semblante de bandido, e nem tinha acusação para ser bandido, porque a única coisa que Jesus fazia era pregar amor, era curar os enfermos, era libertar os oprimidos e os cativos. Então
certamente Pilatos via isso no semblante dele, porque essa era a história dele, esse era o currículo de Jesus. E de repente Pilatos tem uma ideia: então vamos fazer o seguinte, para agradar o povo, pega, leva ele e dá um monte de chicotada nele, e pega o nosso Cristo, arrasta ele no meio daquela multidão, cercado pelos soldados, porque se põe a mão nele, picava ele todo mundo queria, né, crucificar, matar ele vivo, linchar ele ali, e ele passa no meio daquela multidão alvoroçada, e leva ele até um certo lugar, coloca ele lá amarrado naquele tronco, e mete o chicote nas costas dele, e bate nele até, e deixa, e ele apanha, até o ponto de ele ficar mole. Pega Jesus todo ferido, todo chicoteado, já não está aguentando nem mais falar, já não está aguentando nem mais respirar, porque todo mundo sabe da história, e a chicotada não era chicotada qualquer, não era a tapinha que a gente tomou quando era criança dos nossos pais. A chicotada que Jesus tomou era chicotada de homens carrascos, homens que malhavam nas academias do palácio, homens que tinham força, e no seu chicote não era uma correirinha, ou uma sandália, ou uma mangueirinha, não, era chicotes preparados para triturar, para cortar a pele, para fazer mesmo o indivíduo confessar, para fazer mesmo o indivíduo pagar o preço pela sua culpa. E Jesus toma ali, presbítero, aquela chicotada, a sua pele é rasgada, a sua pele é ferida, a sua pele é machucada. Você consegue imaginar você tomando um monte de chicotada nas costas? Você consegue imaginar a dor? Eu, quando criança, eu apanhei um pouquinho dos meus pais, e quando, né, eu me lembro que a minha mãe, né, me castigava por algum ato que eu cometi de erro, e ela falava: meu filho, vem aqui porque eu preciso te corrigir. Irmão, a tortura daquelas chineladas, daquelas varadas, correadas, era tão grande que eu ficava em um canto, e eu falava: eu não vou de jeito nenhum subir no muro bem alto para ela não me pegar, e eu não desço daqui enquanto você jurar para mim que não vai me bater. E ali era mais ou menos umas 5 horas da tarde, eu tinha umas vasilhas para lavar, e eu não queria lavar aquelas vasilhas. Até então eu já tinha lavado as vasilhas, mas, né, lavava ou não lavava. Minha filha sabe como é que é o negócio de lavar vasilha. E de repente, quando ela viu que as vasilhas não estavam bem, aí o negócio pegava. E aí ela queria me corrigir pelo meu erro, pela minha falta, por alguma coisa que eu tinha cometido na rua, porque até então eu não era, né, uma criança assim, totalmente assim, né, quietinha. Um pouquinho assim eu fazia umas travessurinhas, e eu pagava por essas travessuras. E ela falava: vem, e eu falava não, e era 5 horas, dava 6, dava 7, dava 8, dava 9. Quando dava 10 horas da noite, ela via que o negócio não ia acontecer mesmo, e ela começava a jurar pelo céu e pela terra. Aí eu descia e vinha, e aí ela ia, eu falei: ó, você jurou, não pode, né? Aí fazia aquela ladainha, até que graças a Deus em algumas vezes dava certo, eu escapava das turmas. Mas por que eu chegava a esse ponto, irmã Marilda, de fazer, né, essa manha, essa negociação? Porque dói demais. Tomar correada dói muito, tomar barada dói muito, e filho nenhum quer apanhar. Eu tiro para minha filha, mostro a varinha para ela e resolver o problema. Por quê? Porque dói, que se não doesse, né, eles não respeitavam. É porque a chicotada dói. E aí eu já imagino Jesus sendo ali chicoteado, mas não por uma pessoa que é fraca, não uma pessoa que não tem uma estrutura forte, mas por homens carrascos, forte, em todo vigor, malhado com força, com aquele chicote, com aquelas pontas com ossos, com ponta de ossos ali misturado, né, com chumbo, e aquilo onde pegava, arrebentava tudo. E toma uma, e toma duas, e toma 3, e traz Jesus moído, coloca diante do povo. Aí Pilatos já olha para o povo e fala: ai, graças a Deus, agora vai dar certo. Aí chega e fala: aqui está o homem, vocês estão acusando ele de blasfêmia, estão acusando ele disso, daquilo, pronto, resolvi o problema de vocês, está aqui ele. Agora, né, nós podemos libertar. Tira aí essa capa dele, tira a capa e mostra. Alguns não queriam nem ver. Nossa, não quero nem ver, meu Deus, que tristeza. O corpo do homem todo deslacerado. A mulher de Pilatos sai até correndo, gritando pelo palácio, porque viu ele mais de pertinho, não conseguiu nem olhar, porque era demais. O povo
corpo, olha para aquelas cicatrizes não, olha para aquelas feridas, olha para aquele corpo dilacerado, chicoteado, sujo de sangue, vira para ele e olha, crucifica-o. Você consegue me entender? Você consegue? Depois de uma surra daquela, depois de ter apanhado tanto, só porque curou enfermos, só porque expulsou demônios de pessoas oprimidas, só porque ressuscitou mortos, só porque pregou uma palavra dizendo: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida, só porque ele ministrou: aquele que beber desta água, dentro dele gerará uma fonte para a vida eterna e ele nunca mais terá sede. E de repente mostra aquelas costas dilaceradas, mostra ele triturado ali, cheio de sangue, ferida. E ninguém teve compaixão de olhar para ele e falar: coitado, ele está todo ferido. Porque nós somos pais e nós sabemos que quando batemos nos nossos filhos para corrigir, depois que eles apanham e passa aquele momento, no nosso coração dói de tristeza por ver eles ali feridos porque apanharam pelos seus erros. Mas naquele momento ninguém olhou para ele e teve compaixão da sua ferida, ninguém olhou para ele e teve a compaixão da sua dor, ninguém olhou para ele e teve a compaixão da sua tristeza, ninguém olhou para ele e conseguiu chegar a um ponto como que ele estava se sentindo com aquela dor, com aquela angústia. Ninguém abre a boca para falar uma palavra, mas a multidão se reúne, aponta o dedo para ele e diz: crucifica-o, crucifica-o. Não era bom bastante, crucifica-o. E de repente, irmão Suzuki, Pilatos é pego de surpresa. Pilatos não entende a situação, ele não se conforma com aquilo. Como pode, meu Deus do céu, eles querem crucificar um homem desse estado? Pilatos olha, estava do lado dele. Talvez um soldado da esquerda ou da direita abaixa a cabeça e balança: não entendo. Como pode? Olha o estado desse homem, olha o estado desse cidadão, e eles ainda dizem: crucificam. O que pode um homem ter cometido um pecado tão grande, ao ponto, depois de tanta chicotada, ainda querem crucificar? Aí Pilatos fala: não vou deixar, não vou deixar. Ele era covarde para não tomar frente e dizer: está decretada a sentença, esse homem não vai ser crucificado. Mas ele não tinha essa coragem, ele não tinha coragem de enfrentar a multidão. Mas Pilatos, ele tentava buscar nas suas estratégias alguma coisa que livrasse Jesus. Aí agora eu quero entrar na mensagem. É aqui que eu quero que você entenda, onde eu nunca vi ninguém ministrar, e hoje o Senhor colocou isso dentro do meu coração. No meio de todo aquele sofrimento, irmã Maria, no meio de toda aquela angústia, aquela tristeza das pessoas olhando para o nosso Jesus todo dilacerado e crucificado, no meio daquele dilema inteiro, eu vejo ali, no meio daquela tristeza toda, até no meio daquela situação, eu vejo o milagre de Jesus acontecer. Eu vejo Deus operar milagre. Irmã Cleide, no meio dessa situação, olha, ele está ferido, ele está chicoteado, ele está sendo julgado por aqueles que ele fez milagres, por aqueles que ele curou, por aqueles que ele fez a obra, por aqueles que ele veio ao mundo para salvar. Eles estavam acusando Jesus, Jesus injustiçado, dilacerado pela chicotada, e Jesus opera milagre no meio daquela situação. Olha que coisa linda. De repente Pilatos tem uma ideia. Pilatos, toda vez que era na festa da Páscoa, ou quando antecedia a festa da Páscoa, Pilatos, ele tinha ali, né, como regra, como base de regra, soltar um prisioneiro naquela época. E Pilatos vai para o seu terceiro plano, e Pilatos fala:
eu vou soltar um dos piores bandidos. Eu vou soltar um preso e vou fazer uma troca. Com certeza. O homem já está dilacerado, o homem já está moído, o homem já está todo ensanguentado. Com certeza alguém vai ter pena desse cidadão e vai querer ficar com ele. Agora eu apago um pouco essa história de Jesus e eu vou para a história deste homem chamado Barrabás. E é aqui que eu quero que você entenda, e aqui é a mensagem que Deus me deu. De repente está um homem chamado Barrabás. A palavra Barrabás no original ela significa Bar-Aba, que Bar significa filho e Aba significa pai, e o seu nome então significa filho do pai. Barrabás era um homem de uma estatura, de aproximadamente 1,80 m, 1,85 m, mais ou menos do meu tamanho. Era um homem forte, era um homem um pouco bonito, inteligente, mas Barrabás levava sobre si algo que fazia ele ser um pouco grosseiro, porque ele tinha uma personalidade um pouco forte. Barrabás era uma pessoa comum como eu, como você, mas crescendo na sua trajetória, na sua vida, ele cometeu alguns delitos, talvez porque foi injustiçado pelos romanos, ao ter que pagar as suas dívidas, os seus impostos, por não ter condição de sustentar a sua família, uma decepção no meio da caminhada, como muitas outras pessoas aí pelo mundo afora têm. Talvez injustiçado por alguém, talvez ferido por alguma palavra mal lançada, talvez chateado dentro de casa com a família, talvez desacreditado pela sociedade, pelas pessoas, talvez pego, talvez pelo um apelido ruim que assim não soou muito bem para ele, debochado pelas pessoas. Alguma coisa aconteceu com esse homem para que esse homem florasse dentro dele, colocasse para fora a sua personalidade grosseira e o seu modo e o seu caráter grosseiro de ser, demonstrando algo que o ser humano não é, porque até então Deus fez o homem para ser a sua imagem e sua semelhança, e dentro do coração do homem existe uma personalidade boa, que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, ela flora dentro de nós através do Espírito Santo, nos fazendo ser imagem e semelhança de Deus. Barrabás também era como eu, como você, mas no meio do seu crescimento, na sua estatura de homem, Barrabás resolve envolver com pessoas de mau caráter. Barrabás, por ser uma pessoa inteligente, para ter uma personalidade forte, conseguiu chamar a atenção de súditos, de pessoas que queriam estar do lado dele, de pessoas que queriam no meio da caminhada aproveitar o bonde e subir em cima para também ir junto com ele naquela facilidade de conquistar as coisas sem precisar do suor, sem precisar de trabalhar, sem precisar de fazer alguma outra coisa. Se você vê em Marcos, Mateus, no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, todos esses evangelhos tratam um pouco da história desse homem, e cada um relata de uma forma diferente. Um fala que Barrabás, ele era salteador, e ele ficava no meio das estradas roubando todas as pessoas que passavam, e por ele ser uma pessoa de caráter forte, como eu disse aqui, ele chamou a atenção de muitas pessoas, e chamando muitas pessoas, a atenção de muitas pessoas, ele fez ali o seu grupinho, fez o seu povo, fez o seu exército ali. E também a Bíblia nos relata também dentro desses evangelhos uma história também que Barrabás, ele até cometeu uma loucura de enfrentar os romanos naquela época, porque também existiam muitos grupos de zelotes, pessoas que eram judeus também, que eram cristãos, que montavam ali os seus grupinhos para combater os judeus, porque os judeus cobravam um imposto muito alto, os romanos cobravam um imposto muito alto, os romanos maltratavam o povo de Deus, e ali eles montavam os seus grupos de zelotes para estar combatendo. E Barrabás tinha esse grupinho, e uma dessas feitas, ele encarou um desses exércitos romanos com o seu grupo, e ele foi bem sucedido. A Bíblia até relata que ele cometeu um homicídio nesse. E Barrabás, ele estava chegando a uma estatura que ele estava amedrontando toda a cidade. E uma certa vez também, dentro dos evangelhos, se eu não me engano, em João, conta a história também, que ele também estava até salteando e roubando, até mesmo o templo. E ali Caifás, que era o sumo sacerdote daquela época, já estava ficando irado com aquela situação.
E naquele momento, penso que, né, que ali Caifás, ele chama ali o Afonso Pilatos e fala: olha, o negócio já está perdendo o controle. Esse homem já está matando pessoas do nosso exército, esse homem está roubando o templo, esse homem está tirando a paz do povo, está tirando a paz da cidade. As pessoas que vêm na cidade no caminho são roubadas, as pessoas estão sendo amedrontadas. Você tem que fazer alguma coisa, senão nós vamos ter que chamar o superior de você. E ali, de repente, penso eu que Afonso Pilatos, ali vendo aquela situação, ele toma uma providência, e até que ele consegue fechar o cerco e prender Barrabás. E quando Barrabás ele é julgado, junto ali com aqueles dois presos que estavam à direita, que estava, né, à esquerda, que era Jefas, né, e o outro era, não me falha a memória agora, aqueles dois presos que estavam à direita e à esquerda deles ali naquela hora. Então eles são presos e eles são julgados. Imediatamente o julgamento deles era a crucificação, porque naquela época essa era a pena de morte para pessoas que cometiam, né, crimes bárbaros. E Barrabás tinha cometido crimes bárbaros, porque ele tinha mexido com toda a sociedade, abalado as estruturas de toda a sociedade, amedrontado todo o povo. E ali o que eles fazem? Eles levam ele para o julgamento. O julgamento dele, junto com aqueles dois presos, era a crucificação. E naquele momento, eles pegam as medidas dos seus corpos e eles começam a confeccionar as cruzes para cada um. Esse, né, para o da direita, esse para a esquerda, esse aqui para Barrabás, que é um homem de estatura alta, que é um homem forte. Então eles começam a confeccionar e fazem a cruz para cada um deles. E ali Barrabás é levado para dentro do calabouço. Eles colocam Barrabás ali dentro daquele calabouço. E Barrabás, preso ali dentro daquele calabouço, ele teve tempo para pensar na sua vida. Ele teve tempo para pensar nos seus feitos. Ele teve tempo para pensar na sua infância, quando ele tinha os seus pais, seus irmãos, ali quando ele brincava. Ele teve tempo de pensar que ele poderia ter sido um homem diferente, ele poderia ter fazido a diferença. Como todos os presos que caem dentro da cadeia, e eles têm tempo ali para pensar, né, nas besteiras que eles fez na vida. Alguns voltam e continuam fazendo as mesmas coisas, mas a maioria e o certo daqueles que vão para a cadeia é para ficar ali, para passar um tempo ali e para pensar na besteira que eles fez e para eles chegarem ao arrependimento de mudar e ser pessoas diferentes. Mas isso serve para aquelas pessoas que não são condenadas à pena de morte. Porque até então, aquelas pessoas que não são condenadas à pena de morte, elas têm a oportunidade de mostrar a diferença. Elas vão ser soltas um dia e vão poder mostrar e fazer ao contrário do que aquilo que elas foram condenadas. Mas Barrabás não. Barrabás, ele estava sendo condenado à morte dele. Barrabás, ele foi condenado à prisão ali, mas a sua condenação o traria à morte. Ele não tinha como escapar daquilo. As pessoas, quando estão, tipo nos Estados Unidos, no Japão também, esses pouco tempo também, uma pessoa foi morta aqui no Japão com a pena de morte, mas nos Estados Unidos também, né, onde é o lugar onde a gente mais vê nas notícias, é terrível quando uma pessoa está ali sentada naquela cadeira elétrica, ou quando a pessoa vai tomar uma injeção letal na sua veia e ela vai chegar à morte. Imagina você ali, dentro daquela cadeia, esperando os minutos instantes para que a sentença seja executada. De repente você está pensando, a qualquer momento eu vou morrer. Quando a gente não espera a morte, é muito fácil encarar ela. Por quê? Porque ela chega, pega e nos leva, sem a gente estar esperando. Agora, terrível é quando você vai em um médico e o médico diz para você: você é um canceroso, você é um aidético e você tem 3 dias de vida. E depois, eu imagino o desespero, eu imagino a dor, porque você sabe que você vai ter que encarar ela. E uma morte da crucificação não é uma coisa assim, ó, cortou o pescoço, morreu, acabou. A pessoa, ela vai morrendo aos poucos. Ela é pregada, não morre, o coração continua batendo. Prega os seus pés, prega as suas mãos, e ele fica exposto ao sol. Os bichos estão comendo ele ali, vivo. Então Barrabás começa a pensar: aonde eu cheguei? Ai, se eu tivesse uma outra oportunidade.
se eu pudesse escapar disso aqui. Gente, estamos falando de uma pessoa que está dentro de um calabouço sujo, fedido, esperando a sua morte. Então leva o seu pensamento comigo. Ele está lá, preso. Ele está lá, sentenciado. Ele está lá esperando o seu julgamento. Agora eu te chamo a atenção para que você seja sensível, pelo menos isso, seja sensível. Nós estivemos nesse mesmo lugar. Nós também já fomos condenados. Quando ali, irmã Marilda, Adão peca contra Deus, há uma sentença ali. Daquele dia em diante, o homem se passaria a ser pecador. Ele já estava sendo julgado ali. A partir de hoje, um homem pecador. Todos aqueles que nascem de Adão, eles se tornam pecadores de natureza. Então nós fomos condenados à morte. Nós fomos condenados a viver uma vida de sofrimento. Nós fomos condenados a viver uma vida de dor, uma vida de pecado, uma vida de angústia, uma vida de tristeza, uma vida que não traz alegria nenhuma, mas só traz condenação, e no final ela traz uma sentença que é a morte, e a morte eterna. Nesse momento, será que você pode levar os seus pensamentos além desse templo, além desse teto? Será que você pode imaginar algo mais lá na frente? Pare